Bom, olá pessoal, vou dar início então a mais um tópico do nosso curso. Nós vamos estudar nessa primeira parte da segunda área movimento harmônico, em particular movimento harmônico simples. Então, que tipo de movimento é esse? O que a gente está interessado? Nós estamos interessados num movimento que se repete ao longo do tempo. Um movimento harmônico é um movimento repetitivo, um movimento que tem uma certa periodicidade, ele pode ser chamado também de movimento periódico, porque ele se repete ao longo do tempo. Então esse é um dos exemplos de movimento mais importantes na física. Então aparece em uma série de situações, é um tipo de movimento assim, muito, a gente diz que é muito universal, porque tem uma variedade grande de sistemas que são descritos em termos de um movimento repetitivo. Então, por exemplo, a gente tem oscilações mecânicas, por exemplo, um pêndulo faz um movimento repetitivo, de vai e vem, oscilações nas cordas de instrumentos musicais, oscilações na engenharia, como por exemplo em pontes, tu tem que entender movimentos oscilatórios de pontes, de edifícios, para fazer um projeto de maneira correta. Existem exemplos na biologia, ritmos biológicos como o ritmo cardíaco, por exemplo, um movimento oscilatório. O pisca-pisca dos vagalumes, a sincronização do pisca-pisca de vários vagalumes é descrito por meio de movimentos oscilatórios. Nós temos ainda o exemplo de oscilações de voltagem e corrente elétrica em circuitos elétricos, que vocês vão ver mais adiante, oscilações dos átomos num laser e assim por diante. Então, todos esses são exemplos de situações ou de sistemas físicos onde a gente tem algum tipo de movimento repetitivo, movimento periódico. Esse tipo de movimento que a gente quer tentar descrever e tentar entender quais são as causas. Bom, então vamos lá, a gente vai começar uma situação mais simples possível. Então nós queremos estudar um movimento harmônico. Harmônico aqui, é a mesma coisa que periódico. Então um movimento repetitivo. Então nós vamos começar com uma situação muito simples. Imagina que eu tenho um eixo X. E já vou adiantando que a gente não vai estudar movimento não vai ficar muito mais complicado do que isso. Então eu vou arbitrar onde é o meu x igual a zero. Digamos que aqui é minha posição x igual a zero, eu vou tomar esse ponto aqui, eu vou chamar de xm, e esse ponto aqui está a mesma distância de x igual a zero, vai ser menos xm, xm eu vou tomar como sendo positivo. Então, imagina que eu tenho aqui uma partícula de massa m, O que eu quero que essa partícula faça, basicamente, é algum movimento repetitivo entre o deslocamento máximo dela em relação a zero, que é o meu xm, e o deslocamento máximo em módulo, mas na direção no sentido negativo do eixo x. Então o módulo aqui é igual, mas aqui eu estou em menos xm e aqui eu estou em mais xm. Certo? Então minha partícula vai ter, digamos que ela está nesse instante de tempo, quando ela está nessa posição, digamos que ela está se movendo para a direita, então vai ter uma velocidade aqui, Aqui o vetor v da partícula. Eu vou querer, se eu não quero que a partícula ultrapasse esse ponto, a velocidade aqui em algum momento ela vai ter que diminuir, então aqui eu vou ter uma velocidade de módulo menor, exatamente nesse ponto a velocidade tem que ser zero. A velocidade tem que ser zero nesse ponto. Certo? Depois que ela atingiu esse ponto, a partícula volta, vai até o outro lado, ou faz alguma coisa mais complicada. Agora, tem uma maneira tem inúmeras maneiras da gente imaginar um movimento repetitivo dessa partícula entre xm e menos xm. A partícula ela pode ir, voltar, fazer alguma coisa assim, ir, voltar. Entende? Tem várias maneiras. Eu posso imaginar que ela vai para cá, faz isso aqui, vai para lá, depois repete a mesma coisa, vai para lá. Ou seja, tem muitas e muitas maneiras de pensar em um movimento periódico, um movimento que se repete ao longo do tempo, que essa partícula possa fazer em torno de mais xm e menos xm. Agora, aqui nós vamos nos limitar ao estudo do movimento harmônico simples. O que significa o simples? O simples significa que a posição da partícula, então x
de t é a função que descreve a posição da partícula ao longo do tempo, né? Essa posição está mudando, tá? No movimento harmônico simples, ela é uma função senoidal. O que é uma função senoidal? Tá? Uma função senoidal é uma função seno ou uma função cosseno. Tá certo? Tá? Então, isso aqui é movimento sinônimo de movimento harmônico simples. A posição x de t é dada por uma função seno ou por uma função cosseno, uma função senoidal. Por que uma função seno e uma função cosseno? Bom, a gente vai ver que isso descreve o movimento mais simples que a gente consegue imaginar que a partícula possa fazer entre esses dois pontos. O movimento periódico mais simples, que é o quê? A partícula vai, para em xm, volta, para em menos xm, vai de novo, desacelera, para em xm e assim por diante. Tá? Eu espero que vocês concordem que esse é o movimento oscilatório, movimento periódico mais simples que a gente consegue imaginar entre mais xm e menos xm. E esse movimento é descrito por uma função senoidal. Tá? Então, a forma mais geral para essa função do tempo é o seguinte. Tá? Então, como é que vai ser essa função? A função para o movimento harmônico simples x de t é igual a xm vezes cosseno de ômega t mais φ. Certo? Esta é a forma da função x de t para o movimento harmônico simples. Veja, eu poderia simplesmente trocar aqui o cosseno pelo seno, tá? Porque o seno também é uma função que tem uma forma. Bom, já vou desenhar a forma aqui da função cosseno, mas a função é perfeitamente correta aqui, não tem nenhum problema se eu trocar o cosseno pelo seno, porque isso significa simplesmente trocar a escolha dessa constante aqui. Tá? Nos dois casos eu estou descrevendo um movimento harmônico simples de vai e vem entre mais xm e menos xm. Tá? Então qual é a nossa ideia aqui? Nós vamos partir dessa escolha aqui para a minha função posição em função do tempo. Então a primeira coisa que a gente quer fazer é descrever o movimento da partícula, tá? Que significa ter uma certa intuição de como varia essa posição com o tempo, como é que eu calculo essas três constantes aqui, porque veja, eu tenho três constantes que não dependem do tempo, que é o xm, o ômega e o φ, então a gente quer entender o que essas três constantes fazem com o movimento, a gente quer entender como se comporta a velocidade da partícula e a aceleração, tá? Tudo isso se refere a descrever o movimento. Depois a gente vai querer entender quais são as causas do movimento. Entender quais são as causas do movimento significa entender qual é o tipo de força que produz este movimento periódico. Tá claro? Então, o que a gente quer fazer agora? A gente quer tentar entender qual é o papel de cada uma dessas constantes. O xm, o ômega e o φ. Certo? Bom, o xm já está bastante claro, né? Já a partir da definição aí do desenho, né, já nos diz o que é o xm. O xm é o deslocamento máximo em módulo da partícula em relação à posição x igual a zero e é o que a gente chama de amplitude de oscilação ou amplitude do movimento harmônico simples. Então, amplitude xm é sempre positiva por definição, porque o sinal, vejam, mas aqui a partícula está em x positivo e x negativo. Sim, quem controla o sinal do x de t, isso aqui é positivo. Quem controla o sinal é a função cosseno, que varia entre menos 1 e 1. Então, quando esse cosseno aqui, quando o tempo, aqui o instante de tempo é tal que o cosseno é 1, a partícula está aqui. Quando o cosseno é menos 1, a partícula está aqui. Tá claro, pessoal? Isso aqui a gente consegue calcular, se eu souber xm, se eu souber ômega, se eu souber φ, eu consigo dizer qual é a posição da partícula para qualquer instante de tempo. Tem só botar aqui, olha, t igual a 2 segundos, achei o valor de x. T igual a 5 segundos, assim por diante. Tá? Então a amplitude do movimento é simplesmente o deslocamento máximo da partícula em relação a x igual a zero. Bom, isso aqui é trivial, né? No SI, a unidade da amplitude é metro. Cosseno de um certo ângulo não tem unidade, tá? Então isso aqui necessariamente tem que ter unidade de metro no SI, porque a posição tem unidade de metro. Certo? Bom, deixa eu não me confundir aqui com muita coisa. Vamos fazer um desenho agora, tá? Vamos ver como é que se parece
qual é a cara dessa função. Tá? E vamos começar então. Eu vou querer agora tentar extrair uma interpretação física para esse ômega. Tá? Então vamos fazer isso para φ igual a zero. Tá? Vou tomar essa constante aqui igual a zero e vou fazer um desenho. Eu vou chamar isso aqui de x1 de t. Imagina que eu tenho uma partícula que eu chamei de 1, uma partícula de massa m1. Tá? E ela possui um movimento cuja constante φ é igual a zero, para simplificar. Tá? Então a equação é xm cosseno de ωt. Tá? Eu quero fazer um gráfico dessa função x1 de t. Tá? Vamos lá então. Gráfico de x em função do tempo. Tá? Deixa eu fazer isso aqui bem mais ou menos grande. Tá? Então aqui no eixo x eu vou ter o tempo, aqui no eixo y eu vou ter o x de t. Tá? O movimento está restrito, tá? Então aqui no eixo y a partícula só pode, as posições da partícula estão restritas entre mais xm e menos xm, então já vou desenhar aqui o meu xm e aqui eu vou ter a posição menos xm. Tá? Então vamos traçar aqui uma reta pontilhada. A gente sabe que o movimento não pode, a partícula não pode sair desse intervalo aqui. Tá? Esse é o intervalo que restringe o movimento periódico da partícula, as posições da partícula. Tá? E eu vou escolher agora alguns instantes. Tá? Isso aqui é completamente simétrico. Tá? Esse lado aqui ficou um pouquinho maior, completamente simétrico. Tá? E agora eu vou escolher alguns instantes de tempo onde eu sei calcular o cosseno do ângulo, tá? Porque eu quero desenhar o gráfico. Tá? Então os instantes que eu vou escolher são os seguintes. Aqui eu vou ter um instante que vai ser π dividido por 2 ômega. Aqui eu vou ter um instante que vai ser π dividido por ômega. Aqui vai ter um instante 3π dividido por 2 ômega. E aqui eu vou ter um instante 2π dividido por ômega. Tá certo? Veja, por que eu escolhi esses instantes e não outros? Bom, porque para esses instantes de tempo eu consigo calcular o cosseno. Por que está dividindo aqui por ômega? Porque eu não quero especificar um valor aqui de ômega. Eu quero fazer o gráfico, digamos, para qualquer ômega. Então eu tenho que dividir os instantes de tempo por ômega, porque o ômega aqui, vejam, isso aqui não tem unidade física. Tá? Não existe cosseno de metro, cosseno de 2 segundos, isso não existe. Tá? O argumento de uma função não tem unidade física. Então, necessariamente, o ômega aqui tem unidade de 1 sobre segundo. Tá? Logo, 1 sobre ômega tem unidade de segundo, como deve ser. Tá? Então, a coisa aqui natural a se fazer, se eu quiser fazer um gráfico para qualquer ômega, é dividir todos os instantes de tempo por ômega. Tá? Bom, vamos lá, vamos desenhar esse gráfico. Então, para t igual a zero, tá? Vamos pegar no instante t igual a zero. E para t igual a zero, o cosseno é 1. A partícula está em x igual a xm. A partícula está nessa posição aqui. Tá? Para t igual a π dividido por 2 ômega, é só substituir o valor de t aqui. Tá? Vai cortar o ômega, eu vou ter cosseno de π sobre 2, que vale 0. Então, para esse instante de tempo, a partícula está aqui. Para t igual a π dividido por ômega, corta o ômega, eu vou ter cosseno de π, que é menos 1. Então, para esse instante de tempo, a partícula está em menos xm. Tá? Vocês podem repetir a brincadeira para os outros instantes de tempo. Para esse instante a partícula está aqui. E para t igual a 2π dividido por ômega, corta o ômega, cosseno de 2π é novamente 1, a partícula está aqui. Tá? Então o gráfico, aqui eu peguei alguns pontos. Tá? O gráfico da função cosseno é algo mais ou menos assim. Tá? Então esse é o gráfico da função cosseno em função do tempo. Isso aqui, obviamente, continua indefinidamente, tá? Para t igual a mais infinito e da mesma maneira para t igual a menos infinito. Esse gráfico continua, tá? Você tem que imaginar que isso aqui segue periodicamente para t mais infinito e t menos infinito, tá, pessoal? Não tem os instantes de tempo, tá? O t igual a zero não é um instante inicial, é só um instante particular como qualquer outro. É onde eu arbitrei como sendo zero do meu cronômetro. Eu posso começar, se eu quiser ligar um cronômetro, se eu quiser arbitrar meu cronômetro para começar em menos 233 segundos, eu posso fazer isso. Tá? Um instante de tempo ele pode ser zero, positivo ou negativo. Tá? O que não pode ser negativo é um ΔT. Tá? O ΔT, que é um instante posterior menos um instante anterior, esse é sempre positivo. Tá? Esse é sempre positivo.
Certo? Bom, o que a gente tem aí? A gente tem, veja, isso aqui descreve perfeitamente esse movimento harmônico simples de vai e vem da partícula entre mais xm e menos xm. Aqui a partícula está em xm, depois o x começa a diminuir, ó, é positivo e começa a diminuir, o que significa que a partícula estava aqui, ela começa a se deslocar para cá. Nesse instante de tempo ela passa em x igual a zero, e depois o x é negativo e vai aumentando em módulo, que significa que a partícula está desse lado, até que a partícula atinge a posição menos xm aqui, depois começa a voltar e assim por diante. Tá? Então uma função seno e uma função cosseno, elas reproduzem perfeitamente com um movimento periódico simples entre um xm e um menos xm. Tá? Agora, a gente quer tentar achar uma interpretação para o ômega. Notem que nesse intervalo de tempo, desse instante aqui, quando a partícula em t igual a zero, quando a partícula está em xm, até quando a partícula retorna para xm, esse aqui é um intervalo de tempo que demora para o movimento se repetir. Tá? O que significa o movimento se repetir? Significa a partícula, é o intervalo de tempo que demora para a partícula voltar a ter a mesma posição e a mesma velocidade. Pessoal, isso é muito importante. Porque vejam, aqui a partícula retornou para a mesma posição. Aqui ela estava em x0, aqui ela também está em x0. É verdade, mas nessas duas situações aqui a partícula não tem a mesma velocidade. Tá? Então, esse não é um intervalo de tempo, não é o que a gente chama de período do movimento. Então, isso aqui é o que a gente chama de período. Tá? É o intervalo de tempo para o sistema retornar para a mesma configuração. Uma configuração ela é descrita pela posição e pela velocidade. Agora, esse intervalo de tempo aqui não caracteriza o período, porque vejam, voltando para a física 1, o que é a velocidade? É a derivada da posição em relação ao tempo. Nós já vamos escrever a fórmula para a expressão matemática para a velocidade. Mas a gente pode analisar o gráfico, tá? Pode dar uma olhada e tentar entender o que está acontecendo graficamente. Então, velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Vejam, aqui a derivada é negativa nesse instante de tempo. Aqui a derivada é positiva. Isso significa que quando a derivada é negativa, a partícula está indo para lá, está passando em zero e indo para lá. Quando a derivada é positiva, ela está passando em zero e indo para cá, para esses dois instantes. Né? Em outras palavras, aqui a posição se repete, mas a velocidade não. Então esse não é o período, não é o período do movimento. Tá? O período do movimento em física é o tempo que demora para eu ter para uma configuração do sistema se repetir. Uma configuração do sistema é descrita aqui pela posição e pela velocidade da partícula. Então, este aqui é o período do sistema. Então, aqui a partícula estava em xm com uma certa velocidade, que é zero, né? Porque aqui eu estou no máximo da função. Aqui ela retorna para a posição xm com velocidade zero. Tá? Então, o período T, a gente pode ler direto do gráfico. Tá? Então, esse é simplesmente o período tem unidade de segundos. É simplesmente esse intervalo de tempo aqui que demora para o movimento se repetir, que é 2π dividido por ômega menos zero. Então o período é 2π dividido por ômega. Este é o período do movimento harmônico simples que tem unidade de segundo no SI. A gente pode agora definir também uma frequência. Tá? A frequência do movimento é definida como sendo 1 sobre o período. Tá? E no SI, frequência tem unidade de... Vou botar aqui embaixo. Tá? No SI, a frequência tem unidade de Hertz, que é igual a 1 sobre segundo. Tá? 1 Hertz é 1 sobre segundo. Certo? Então, o que é a frequência? A frequência nos diz quantas repetições, quantas vezes o movimento se repete por segundo. Então, se eu tenho uma frequência de 3.000 Hz, significa que eu tive 3.000 oscilações em um segundo. Certo? Bom, a gente pode agora substituir isso aqui dentro, por exemplo, e escrever uma fórmula para ômega. Tá? Ômega é o que a gente chama de frequência angular, porque tem unidade de frequência.
Tá? Ômega é a frequência angular. Tá? E isso aqui, o ômega, então, bom, é calculado a partir dessa expressão aqui. Isso aqui é 2π dividido por T, ou, se vocês quiserem, 2π vezes F, substituindo isso aqui, ômega é 2π vezes F. Certo? Então a frequência angular é simplesmente uma frequência, é a frequência multiplicada por 2π. Tá? 2π é o deslocamento angular de uma volta no movimento circular. Tá? Então a gente vai ver mais adiante movimento circular, um movimento repetitivo. Tá? Então isso aqui é uma medida da frequência em termos de quantas voltas no movimento circular eu dou por segundo. Tá? Então a gente vai ver nas próximas aulas a ligação entre movimento harmônico simples e movimento circular uniforme. Tá? Mas isso aqui é simplesmente uma frequência cuja unidade, tá? Bom, aqui ficou tudo muito apinhado, né? A unidade disso aqui, a unidade da frequência angular no SI é radiano por segundo. Unidade de ângulo não é unidade física, unidade de ângulo no SI é radiano. Tá? Vejam, no SI isso aqui tem que ter unidade de radiano, então isso aqui tem que ter unidade de radiano por segundo para cortar com esse segundo e eu ter o argumento da minha função em unidade de ângulo no SI. Tá claro, pessoal? Tá? Então, essa aqui é a frequência angular, que é basicamente uma frequência. Tá? Em unidade física, simplesmente isso aqui pode escrever isso aqui tanto como a unidade da frequência angular como sendo radiano por segundo, como sendo simplesmente 1 sobre segundo. Tá? As duas maneiras estão corretas. Certo? O último parâmetro que falta para a gente analisar é a constante de fase. Tá? Então a gente desenhou o gráfico, tá? Quando eu tenho φ igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de constante de fase. Tá? Vamos escrever aqui. Estou confuso com as canetas. Tá? Vamos escrever aqui. Φ é a constante de fase. Então a gente tem três constantes do movimento. Xn, que a gente já sabe o que é, ômega, que é a frequência angular, amplitude e a constante de fase. Certo? Então a gente tem o gráfico para φ igual a zero. Vamos fazer uma escolha simples de φ e ver qual é o efeito no gráfico. Tá? Então eu vou escolher φ igual a... Eu escolhi φ igual a menos π sobre 2. Tá? Se eu substituir isso aqui dentro, eu obtenho... Tá, vou ter que apagar aqui. Isso aqui está ficando muito... apinhado tudo, né? Aglomerado. Então, constante de fase, vamos lá. Φ igual a menos π sobre 2, eu vou chamar a função que é descrita por essa fase, digamos que eu tenho uma segunda partícula de massa m2, x2 de t vai ser igual a xm cosseno de ômega t, menos π sobre 2, certo? Então só eu fiz uma escolha de fase específica, substituí na expressão para x de t que estava aqui, tá? E eu quero agora fazer o gráfico dessa função e colocar junto com outro gráfico para a gente ver qual é o efeito de eu ter uma constante de fase diferente de zero. Essa é a ideia. Tá? Então vamos fazer esse gráfico. Então lembrando, esse gráfico aqui é para φ igual a zero, então vamos lá, esse aqui é o nosso, em verde eu tenho x1 de t, espero que vocês consigam visualizar as cores aí, a diferença das cores no vídeo. Tá? E vamos fazer o gráfico agora para x2 de t, que é uma segunda partícula que é descrita por uma constante de fase menos π sobre 2. Então para t igual a zero, eu tenho o cosseno de menos π sobre 2, que é zero. Para t igual a π dividido por 2 ômega, substituo isso aqui, vai dar π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar zero. O cosseno de zero é 1. Então a partícula está aqui. Tá? Quando isso aqui é igual, quando t é igual a π dividido por ômega, eu vou ter π menos π sobre 2, que vai dar π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero. Depois eu estou aqui e depois eu estou aqui. Então fazendo o gráfico de x2 em vermelho é uma coisa mais ou menos assim. Então em vermelho aqui eu tenho o x2 de t, que é quando eu tenho uma fase menos π sobre 2. Ora,
Notem que o gráfico vermelho em comparação é o gráfico verde deslocado de π dividido por 2 ômega para a direita. Tá claro? Os dois gráficos, isso aqui na verdade usando fórmula de adição de ângulo, né? Fazendo aqui cosseno de A, cosseno de B, cosseno de B, seno de A, cosseno de B, seno de A, não sei, pega lá a fórmula de adição de ângulos, que eu nunca sei de cabeça, pega lá no Google, aplica aqui, vocês conseguem mostrar que isso aqui é simplesmente seno de ômega t, tá? Que descreve perfeitamente também um movimento harmônico simples. Essa partícula aqui, ela está fazendo a mesma coisa que a partícula vermelha, a partícula 2 está fazendo a mesma coisa que a verde, ela está se movimentando de maneira repetitiva entre mais xm e menos xm. A única diferença é que as duas partículas, elas atingem diferentes posições e têm diferentes velocidades em instantes diferentes. Mas no mais, as duas estão fazendo o mesmo movimento de oscilação entre mais xm e menos xm. Ah, então, esse gráfico aqui, ó, se vocês pegarem o gráfico de x1 de t e deslocarem desse intervalo aqui, desse ΔT para a direita, vocês obtêm o gráfico de x2 em função do tempo. Tá? Então, a gente diz que as duas curvas, os dois gráficos, eles estão defasados de menos π sobre 2. Tá? Então, o gráfico de... Eu não vou escrever tudo aqui, tá? Mas o gráfico de x2 ele é obtido, deslocando o gráfico de x1 para a direita desse intervalo de tempo aqui. Ó, esse máximo vai para cá, ó, se eu pegar esse vídeo e colocar aqui, eu tenho um gráfico em cima do outro. Isso aqui, esse intervalo de tempo vale π dividido por 2 ômega. Então a gente diz que as duas funções estão defasadas de π dividido por 2 ômega. Mas se vocês olharem para essa fórmula aqui, aquilo lá é igual a t dividido por 4. Tá? Então, outra maneira de explicar a diferença de fase é dizer que as duas funções estão defasadas de 1/4 de período. Esse intervalo de tempo aqui, que me diz o quanto uma função está atrasada em relação à outra, tá? Isso aqui é 1/4 de período. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um período. Tá claro? Então, a função x2, na verdade, a vermelha, ela está atrasada em relação a x1 de 1/4 de período. Porque, vejam, quando a partícula 1 está em x igual a xm, que é na minha posição máxima, x2 está em 0, indo para a posição máxima, está indo em direção à posição máxima. E essa aqui já está voltando. Tá? Então, x2 a gente diz que ela está atrasada de 1/4 de período em relação a x1. Tá? Mas, qualitativamente, eu repito, é o mesmo. Não tem nada em termos do que as partículas estão fazendo, elas estão fazendo a mesma coisa, só em tempos diferentes. Tá? Elas estão se movimentando entre mais xm e menos xm. Tá? Então, vejam, lá na fórmula a gente tinha cosseno de ômega t mais φ. Tá? Então, quando o φ é negativo, eu não vou escrever tudo aqui, tá? Quando a constante de fase é negativa, desloca, eu só vou botar assim como uma regra, tá? Desloca para a direita. Tá? Desloca o que para a direita? A gente sempre toma como referência o caso de φ igual a 0. Desloca a curva de φ, é uma regra, tá? Desloca a curva para φ igual a 0 para a direita. Tá? Porque a minha fase ela é negativa. Se a minha fase, se o sinal que aparece ali é positivo, desloca para a esquerda. Tá? Então isso aqui é uma regra simples para a gente simplesmente colocar, bom, se eu tenho lá uma certa constante de fase, o que acontece com o gráfico para φ igual a 0? Desloca para a esquerda ou para a direita? Bom, se φ for negativo, desloca para a direita. Se for positivo, desloca para a esquerda. Tá claro, pessoal? Tá? Então, esse é basicamente o papel da constante de fase. O que a gente vai querer fazer agora? Bom, vamos tentar ver como a gente calcula. A gente calcula essa constante de fase. Bom, vou apagar tudo aqui. Tá, então agora a gente já tem uma ideia de como tá, de como descrever como são as 3 constantes do movimento.
Vamos primeiro escrever agora uma expressão para velocidade e para aceleração. Então, xm vezes cosseno de ômega-t mais φ. Cuidado, φ pode ser positivo ou negativo, mas aqui a gente define com sinal positivo. Velocidade em função do tempo. Essa velocidade vai ter que depender do tempo, né? E a aceleração também, porque a partícula, à medida que ela se aproxima do xm, né? Da amplitude, ela vai ter que diminuir a velocidade, ou seja, ela vai ter que desacelerar, parar, depois acelerar de novo para o outro lado, parar do outro lado e assim por diante. Então, velocidade e aceleração vão ter que depender do tempo. Velocidade a gente sabe da física 1, que é derivada da posição em relação ao tempo. Então tem que simplesmente derivar essa função, usando a regra da cadeia. A derivada do cosseno é menos o seno, vezes a derivada do argumento dentro, que vai dar ômega. Então essa derivada aqui vai dar menos ômega, xm, seno de ômega t mais φ. E a aceleração em função do tempo vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou, se vocês quiserem, a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Derivada do seno é igual ao cosseno disso aqui, vezes a derivada do argumento, que vai dar ômega. Então vai aparecer mais um ômega multiplicando aqui, eu vou ter um ômega ao quadrado, xm cosseno de ômega t mais φ. Certo? Então essa é a cara, eu não vou hoje... Próxima aula a gente vai olhar melhor como são essas funções, o que acontece com a velocidade e com a aceleração. Eu quero me focar agora em como calcular, como obter, por exemplo, a constante de fase e a amplitude para um movimento qualquer. Certo? Então, o que acontece? Para mim determinar, eu tenho lá uma partícula se movendo, eu tenho um objeto fazendo um movimento harmônico simples, eu sei que o movimento é harmônico simples. Para mim conseguir calcular a constante de fase e a amplitude, eu preciso conhecer a frequência do movimento e eu preciso pelo menos saber qual é a posição e a velocidade do corpo em ao menos um instante de tempo. Se eu souber a posição e a velocidade em um instante de tempo, eu consigo determinar a constante de fase e a amplitude. Tá claro? Agora, o instante de tempo mais simples, o instante de tempo mais simples que tem para fazer as contas é o instante t igual a zero. E é esse que a gente vai se focar aqui no curso. Então, para mim determinar, se eu tiver um movimento harmônico simples e eu quiser saber como é que eu calculo para esse movimento o φ e a amplitude, por exemplo, supondo que eu conheça a frequência angular. Bom, eu tenho que conhecer a posição e a velocidade em t igual a zero. Se eu souber isso, eu consigo achar a fase e a amplitude. Tá, pessoal? Então vamos tentar deduzir, de maneira geral, vai ser útil para vocês resolverem problemas, por exemplo. Vou tentar deduzir de maneira geral a expressão para φ e para xm, quando eu conheço a velocidade e a posição em t igual a zero. Então, o que a gente quer fazer? Vamos supor que a gente conhece, supondo que eu conheço a posição em t igual a zero, não vou escrever isso aqui assim, vocês já têm que se acostumar com a notação, né? Quando eu escrevo isso aqui dessa maneira aqui, x de zero, isso aqui já é x em t igual a zero. Eu vou definir isso aqui como sendo x0, e v0 eu vou definir como sendo v índice zero para simplificar. Então eu estou supondo que eu conheço esses dois valores. Sei lá, a gente mediu lá, eu consegui no laboratório e medir, digamos que eu tenho um sistema massa-mola, a gente vai ver que faz um movimento harmônico simples. Digamos que eu medi a posição do bloco e a velocidade do bloco em t igual a zero, eu conheço esses dois valores. Como é que eu acho a fase e o valor da amplitude? Supondo que eu conheço também a frequência angular. Vamos aplicar isso aqui nas duas equações. Então eu tenho que x0, ou seja, que é o x em t igual a zero, substituo simplesmente t igual a zero aqui. Isso aqui vai ter que ser dado por xm vezes cosseno de φ. Eu só botei t igual a zero aqui e t igual a zero desse lado. X em t igual a zero é no x0. E eu sei que v0, basta eu substituir t igual a zero aqui. Vai ser igual a menos ômega xm seno de φ. Tá certo?
Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho duas equações, eu estou supondo que eu conheço isso, né? x0, v0, e vamos imaginar que eu conheço também a frequência angular, eu quero achar o φ xz. Então, eleva isso aqui ao quadrado, tá? Eu tenho que isolar aí as duas variáveis, né? Eleva isso aqui ao quadrado, eu vou ter xn ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Isso aqui é a notação, cuidado, isso aqui é a notação para cosseno de φ ao quadrado, então a gente escreve cosseno ao quadrado de φ, mas isso aqui é cosseno de φ ao quadrado. A gente sabe que cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo igual a 1, então cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, então vou ter xm ao quadrado 1 menos seno ao quadrado de φ. Bom, e seno ao quadrado de φ eu consigo tirar daqui, né? Veja, eu tenho que, se eu levar toda essa expressão ao quadrado, eu tenho que v ao quadrado é igual a ômega ao quadrado, xm ao quadrado, seno de φ ao quadrado. Eu levei tudo isso aqui ao quadrado. Agora eu vou isolar o seno ao quadrado e substituir aqui dentro. Então eu tenho que isso aqui é xm ao quadrado, 1 menos seno de φ ao quadrado, que é v0 ao quadrado, ômega ao quadrado, xm ao quadrado. Multiplico dos dois lados, multiplico cada termo aqui, eu vou ter xm ao quadrado, multiplico aqui, corta, menos v0 ao quadrado dividido por ômega ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é igual a isso. A gente está pronto agora para obter uma expressão para amplitude. Tá? Bom, como é que eu vou botar isso aqui? Eu tenho que simplesmente isolar agora aqui nessa expressão amplitude. Eu vou continuar aqui, porque eu não quero ocupar muito espaço. Então, o xm vai ser igual a raiz quadrada, passo isso aqui para o outro lado, raiz quadrada de x igual a x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado dividido por ômega ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão para amplitude. Certo? Só passei isso aqui para o outro lado, aqui eu tenho xm ao quadrado, eu tomei a raiz. Certo, pessoal? Então, veja, dado ômega x0 e v0, esses dois valores conhecidos, eu obtenho a amplitude do movimento harmônico. Tá? E a constante de fase? Tá? A constante de fase, eu vou dividir esta equação por esta equação. Então, veja, se eu pegar V0 dividido por x0, agora no numerador eu substituo o lado direito dessa equação, eu tenho menos ômega, xm, seno de φ. E no denominador, eu tenho x0, eu substituo o lado direito dessa equação aqui. Então, eu vou ter xm cosseno de φ. Certo? Xm aqui corta. Isso aqui é igual a menos ômega, seno de φ dividido por cosseno de φ é tangente de φ. Então, eu obtive aqui uma equação para a tangente de φ que eu vou escrever aqui no canto. Passo menos ômega para o outro lado, eu obtenho então que tangente de φ, ficou meio pequeno, né? Tangente de φ é igual a menos V0 dividido por ômega vezes x0. Certo? Pessoal, essas duas equações são muito úteis. Tá? São muito úteis para resolver, por exemplo, problemas da lista. Então, dado V0 e x0, é só substituir nessas fórmulas, vocês já tinham. O problema perguntava, escreva a equação x em função do tempo, com as constantes, para um movimento harmônico simples, onde eu conheço x0 e v0. Bota os valores aqui na fórmula, tu já tira o valor das constantes da hora. Tá? Veja, eu posso, se eu conhecer também a aceleração em t igual a 0, eu consigo determinar a frequência angular. Tá? Faça uma brincadeira, suponho que vocês conheçam a em t igual a 0. Conheço a aceleração em t igual a 0. Substituam aqui, usem essa equação, porque esse lado esquerdo aqui pode ser escrito como menos ômega ao quadrado em t igual a 0, na verdade para qualquer θ, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas colocando t igual a 0 aqui, vai aparecer desse lado aqui menos ômega ao quadrado vezes x0. Tá? E daqui vocês tiram uma expressão para ômega, para a frequência angular. Certo? Bom, só para encerrar, eu quero fazer um exemplo muito simples e rápido. Tá? Simples e rápido, uma vez que a gente conhece isso aqui. Tá? Eu quero aplicar isso aqui no exemplo do Halliday, porque eu quero discutir uma sutileza na questão da constante de fase. Tá? Então, deixa eu apagar tudo e manter só as duas fórmulas que são importantes.
para nós. Ver se eu consigo usar minha caneta azul aí. Tá? Esse aqui é um problema, deixa eu ver. Esse aqui é um problema, um exemplo do Halliday. Deixa eu só tentar me situar. Tá, da edição 9 à página 94. Tá? Que é a edição que eu tenho usado. Nona edição. Tá? Esse é um exemplo do Halliday, tá? Na nona edição. Então é muito. Deixa eu pegar o livro aqui para ler digeitinho para vocês, mas é muito simples. Tá? É muito simples. Tá? Veja, diz o seguinte: em T igual a zero, o deslocamento x0 de um oscilador harmônico vale menos 8,5 centímetros. A velocidade do bloco em T igual a zero vale menos 0,92 metros por segundo e a aceleração vale 47 metros por segundo ao quadrado. Tá? Escreva, né? Calcule, tá? Calcule ômega, constante de fase e amplitude para esse movimento. Tá? Então, uma aplicação direta das fórmulas que a gente acabou de ver. Eu vou escrever aqui os dados que ele nos fornece. É o seguinte, então. O x em t igual a zero, que é o nosso x0, vale menos 8,5 centímetros. O v0, que é a velocidade em t igual a zero, vale menos 0,92 metros por segundo. E ele fornece também a aceleração em t igual a zero, que vale 47 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esses dados aí são fornecidos e ele quer que a gente ache φ, ômega e a amplitude. Pessoal, é a aplicação direta de fórmula. Tá? O objetivo de fazer isso é exatamente para discutir aí uma sutileza na questão da constante de fase. Primeiro, veja que ele não dá a frequência angular, então não tem como usar aquelas fórmulas. A frequência angular vocês vão obter. Então eu acabei de apagar a expressão para aceleração, eu tinha explicado aqui para vocês como obter a frequência angular a partir da aceleração. Então vocês têm que pegar a equação para aceleração, substituir t igual a zero, relacionar a0 e x0 nessa equação e obter o ômega. Tá? Eu não vou fazer isso aqui. Façam isso, tá? Se vocês então combinar esses dois resultados usando a equação, esses dois dados usando a equação para aceleração, vocês vão obter que o ômega é igual a 23,5 radiano por segundo. Tá? Então, certo? Pessoal, um detalhe aqui, os sinais são muito importantes. Tá? Não ignorem os sinais do problema, os sinais são fundamentais. Tá? A velocidade, se é positiva ou negativa, significa que a partícula está andando para um lado ou está andando para o outro naquele instante de tempo. Tá? Então são coisas completamente diferentes. Tá? O sinal é muito importante. Tá? Positivo aqui ou negativo, a partícula está um lado do eixo X ou no outro. Tá? Então não pode simplesmente ignorar os sinais. Tá? Agora, a amplitude, bom, é só substituir os valores lá direto. Né? Não vou fazer, é só botar direto os valores. A amplitude vocês vão obter que é 0,094 metros. Tá? Atenção, porque x está em centímetros, tem que converter isso aqui para o SI, ou para a mesma unidade do resto. Né? Mesma unidade não, né? Vamos converter esse negócio para metro. Né? E por último a fase, tá? Que é o que me interessa mais aqui. Então, substituindo os valores de V0, ômega e x0, vocês vão obter o seguinte resultado para constante de fase. Vocês vão obter que tangente de φ vale menos 0,46. Tá? Agora, o que tem que fazer? Tem que tomar a tangente inversa desse número, ou o arco tangente desse número na calculadora. Se vocês fizerem isso na calculadora de vocês, vocês vão obter que φ, a constante de fase, eu vou botar o resultado em graus, vale menos 25 graus. Tá? Então, se vocês configurarem a calculadora de vocês para dar o resultado em graus, é isso aqui que vocês obtêm. Tá? Então, para ter intuição de ângulo é sempre melhor grau. Né? Unidade de ângulo, escrever o ângulo em termos de graus, porque a gente tem mais intuição para, por exemplo, desenhar um ângulo em graus do que em radianos. Tá? Então, por isso que eu usei aqui o ângulo em graus. Certo? Então, esse aqui é o resultado que a calculadora nos fornece para essa equação.
Tá? Vamos representar aqui no plano XY, lá no esquema de quadrantes, vamos representar esse ângulo. Tá? Então eu tenho aqui XY, tá? Os quadrantes aqui, eu tenho o primeiro quadrante, tá? Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Então, pessoal, o sinal negativo aqui, vejam, esse ângulo, ele é sempre medido com relação ao semi-eixo positivo do eixo X, no sentido horário ou anti-horário. Se o sinal for negativo, o ângulo é medido no sentido horário. Se o sinal é positivo, ele é medido no sentido anti-horário. Então, menos 25 graus é um ângulo sempre medido em relação ao semi-eixo positivo do eixo X. Só que como o sinal é negativo, ele é medido no sentido horário. Então, menos 25 graus é isso aqui. Tá? Eu só vou representar aqui de maneira... Menos 25 graus é esse ângulo aqui, que é no quarto quadrante. Certo? Ora, qual é o problema aqui? Se vocês relembrarem a função tangente, eu sugiro que vocês deem uma olhada, tá? É muito importante nesse tópico em ondas, da mesma maneira que vocês olhem de novo e estudem funções trigonométricas, que vocês relembrem funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Se vocês olharem o gráfico da tangente, vocês vão ver que a tangente ela é uma função que se repete a cada intervalo de π. Em outras palavras, isso aqui nos diz que se eu substituir menos 25 graus aqui, a tangente de menos 25 vai me dar menos 0,46. Como a tangente se repete a cada intervalo de 180 graus ou π, se eu substituir aqui dentro menos 25 graus mais 180 graus e tomar a tangente, eu obtenho o mesmo valor. O que significa que essa equação ela tem mais do que uma solução para φ. Tá? Então, deixa eu apresentar para vocês três soluções possíveis. Tá? Então, uma solução é, que eu chamei de φ1, que vale menos 25 graus menos 180 graus. Então, eu posso somar ou subtrair 180 graus. φ2 é igual a menos 25 graus e φ3 é igual a menos 25 graus mais 180 graus. Tá? Essas são três soluções possíveis para essa equação. Pessoal, na verdade, essa equação aqui ainda tem um conjunto infinito de soluções, porque eu posso somar π, 2π, 3π e assim por diante, eu vou obter sempre a mesma solução. Tá? Então, vou olhar só para essas três aqui e vou argumentar para vocês como a gente... A questão é como é que eu escolho a fase. Tá? Como é que eu escolho a fase? Tá? Então, esse ângulo aqui, ele vai dar menos 205 graus. E esse ângulo aqui vai dar 155 graus. Tá? Como é que eu escolho a fase agora para o problema? Vejam, se vocês retornarem, tá? A condição para mim escolher a fase correta de um conjunto infinito de fases é pegar a fase que fornece amplitude positiva. Tá? Então, o que acontece? Se vocês voltarem lá para o início, tá? Para as equações para x0 e v0, vocês vão ter o seguinte. x0 vai ser igual a xm cosseno de φ. Tá? E V0 vai ser igual a menos xm ômega seno de φ. Tá claro? Vejam, de acordo com o problema, o x0 ele é negativo. Tá? O x0 é negativo. O que significa que o cosseno aqui vai ter que ser negativo, porque o xm tem que ser positivo. Tá? Notem que aqui, nesse quadrante, o cosseno, ou vocês podem substituir direto os valores, se vocês botarem menos 25 graus aqui dentro, vocês vão obter um valor positivo para o cosseno. Como o x0 é negativo, a amplitude vai ser negativa, que está errado. Então, essa aqui não é uma solução para o problema. Essa aqui não é uma solução para o problema, porque ela fornece uma amplitude negativa. Certo? Se vocês agora testarem essas outras duas soluções aqui dentro, vocês vão ver que vai fornecer um cosseno negativo, de modo que com o sinal negativo que vem daqui eu vou ter uma amplitude positiva. E aqui, como a velocidade é negativa, com esse menos eu vou ter mais, ômega é sempre positivo, o seno nesse caso aqui tem que ser positivo. Tá claro? Então o φ tem que ser tal que o seno é positivo.
Vejam, se vocês substituírem agora os valores ali dentro, vocês vão obter que as amplitudes são, de fato, positivas. Tá? O que significa eu subtrair 180 graus? O que são esses dois ângulos? O que significa eu subtrair 180 de menos 25 ou somar 180 a esse ângulo? Vejam, se eu somar 180 a esse ângulo, eu roto isso aqui de 180 graus no sentido anti-horário. Eu obtenho esse ângulo aqui. Tá? Então, esse ângulo aqui, de 155 graus, ele é positivo, sempre medido em relação ao semi-eixo positivo do eixo x, é esse ângulo aqui. Tá? O sinal é positivo, ele é medido no sentido anti-horário. Esse ângulo de menos 205 graus é aqui, ó, medido em relação ao semi-eixo positivo do eixo x, e é exatamente o mesmo ângulo. Então, isso aqui é menos 205 graus. Tá claro? Então, somar ou subtrair 180 eu simplesmente reverto aqui. Notem que nesse quadrante aqui, o seno ele é positivo e o cosseno ele é negativo, como tem que ser, de modo que a minha amplitude seja positiva. Certo? Ah, mas eu tenho ainda duas soluções que são o mesmo ângulo, mas têm valores diferentes. Vocês podem mostrar, substituindo esses dois valores na fórmula para o x de t, tá? Substituindo essas duas fases e usando fórmula de adição de ângulos, de novo, cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, vocês podem mostrar que a função x de t é a mesma para as duas fases. Tá? Ou se vocês quiserem checar isso rápido, sem fazer nenhuma conta, faça um gráfico de cosseno de x menos 205 graus, cosseno de x mais 155 graus, dá para fazer um gráfico no Google, e chequem que o gráfico bate um em cima do outro, que significa que é exatamente a mesma função. Tá claro, pessoal? Tá? Então, qual é a moral da história de tudo isso aqui? Tá? Isso aqui é uma sutileza, mas é uma sutileza importante, principalmente para resolver problemas. Eu quero só alertar vocês que não é simplesmente, para calcular a fase, não é simplesmente jogar os números na calculadora, inverter essa equação, né? Tomar a tangente inversa e obter o resultado que a calculadora dá. O resultado que a calculadora dá nem sempre é o resultado físico correto. Para descobrir qual é o resultado físico correto, vocês têm que voltar e substituir os ângulos nessas duas equações e ver se a amplitude ela tem o sinal correto. Se ela não tiver o sinal correto, vocês têm que somar ou subtrair 180 graus o ângulo. Tá? Então a regra é muito simples. Acha o ângulo, substitui nessas equações, amplitude é positiva, tá? As duas equações são tais que a amplitude é positiva, ótimo. Esse é o resultado correto. Se não for positiva, soma 180 graus ou subtrai 180 graus, vocês têm já certeza que daí sim a amplitude ela vai ser positiva. Ou substituam de novo para checar. Tá? Então é uma sutileza bastante importante na resolução de problemas. Certo? Próxima aula nós vamos olhar um pouquinho melhor para a velocidade e para a aceleração e nós vamos já entrar nas causas ou no tipo de força que provoca este movimento harmônico simples. Até a próxima!